Só um ponto, tá voltando e tá fazendo um chiado, eu não sei se esse chiado vai para a gravação, tá. Agora parou. Olá, professores e professoras, com muita alegria, estamos juntos aqui na aula ao vivo, para a gente falar mais sobre o programa Global Goals Educa. Estive com vocês em alguns momentos durante todo o percurso, e desde o início, na introdução, na sensibilização, trazendo para vocês a importância do papel do professor como agente de inovação para os objetivos do desenvolvimento sustentável. E como vocês sabem, como vocês já tiveram oportunidade, uma vez que estamos aqui ao vivo, vocês já passaram por todo esse processo, viram como as metas, como os objetivos, como a Agenda 2030, ela é tão necessária para todos. O Global Goals, ele é uma iniciativa, é a maior iniciativa na área de educação, de formação de professores para o desenvolvimento sustentável, e por isso a gente está cumprindo dentro das nossas metas a nível nacional, aqui no Brasil, a gente está conseguindo alcançar aí uma das metas, sabendo que nós temos ainda muito chão a percorrer. E vocês, professores, são essenciais durante esse processo. Nós temos como premissa sensibilizá-los, mas mais do que isso, trazer para vocês esse papel que vocês, professores, já cumprem com tanta excelência, né, para atender a demanda dos alunos. A gente sabe, e foi a nossa preocupação durante todo o programa, olhar para as necessidades pessoais de vocês, entendendo que quando a gente fala de desenvolvimento sustentável e quando a gente está falando dos objetivos do desenvolvimento sustentável, a gente está trazendo para todos, ninguém fica de fora, esse é o lema. E quando a gente fala ninguém fica de fora, quando a gente pensa no impacto que nós vamos trazer isso para os alunos, que é o futuro, é a entrega que a gente tem desenvolvido como agentes de inovação. Então, para a gente ter um futuro realmente construído com mais sustentabilidade, mais equitativo, nós precisamos cada vez mais compreender as necessidades nossas individuais para conectar com as necessidades globais. Então, a gente sabe que essas metas são bem ousadas. E nós estamos agora num movimento aí de olhar para os objetivos prioritários e a educação, o ODS 4, tem sido a nossa urgência, a nossa emergência, urgência, um olhar mais atento. Então, hoje eu quero deixar aqui em aberto, é um bate-papo para a gente poder discutir muito também sobre o meu módulo 1, como participar efetivamente e submeter os projetos dentro da plataforma, compreender, tirar um pouco das dúvidas aqui sobre os critérios de avaliação e trazer essa importância, você, professor, que é um agente da inovação, que vai trazer os projetos para dentro da sala de aula, a gente trabalhar aqui essa compreensão de como esses projetos serão efetivos. Então, durante todo esse percurso, nas próximas aulas, vocês também vão ter oportunidade de estar com os outros professores para entender como colocar de fato os projetos em prática. E por falar em projetos em prática, nós estamos aqui agora, eu vou começar já a apresentar para vocês alguns caminhos, né, que são necessários para a gente conseguir ter essa excelência, e no caso do projeto em si, para a submissão e os critérios, eu gostaria de ouvir de vocês quais são as suas principais dúvidas, o que vocês estão tendo de dificuldade e até mesmo de sugestão, o que vocês precisam para a gente poder solucionar aqui nessa aula ao vivo. Então, vou deixar aqui em aberto para vocês fazerem algumas perguntas. Já temos uma pergunta aqui. Bom, a primeira pergunta é se existe algum ODS que seja mais urgente para a gente trabalhar nesse momento. Então, é importante a gente trazer isso, eu coloquei durante as exposições das aulas, que a urgência dos ODS, elas variam dentro do contexto, tanto local quanto global. E quando a gente fala de um contexto de comunidade escolar, é muito importante a gente avaliar
qual é a necessidade dessa comunidade. Mas se a gente for olhar a nível global e todo o impacto, né, como a Agenda 2030 vem se organizando para trabalhar as pautas prioritárias, em 2023 nós temos desafios muito grandes relacionados à mudança climática, que é o ODS 13. Então, toda a sociedade ela está reunida, sociedade civil, privada, governos, têm se reunido em agendas propositivas, em assembleias, em congressos, para trabalhar quais são as ações que vão mitigar e que vão trazer mais soluções para a redução das mudanças climáticas, que são cenários reais que nós estamos atravessando. Nós temos também, que é um dos ODS prioritários, porque ele impacta todos os outros, que é o ODS da redução das desigualdades, que é o ODS 10. A gente está recebendo uma atenção significativa, especialmente devido ao impacto direto que causa nesse encadeamento. Então, quando a gente fala de um ODS, que seja o ODS, por exemplo, 4, que é a educação de qualidade, quando a gente olha profundamente o que significa o ODS educação de qualidade, ele vai encadear, ele vai impactar diretamente ao ODS 10, que é um dos principais objetivos dos próprios 17 objetivos. Então, o ODS 10, que é acabar com a desigualdade, ela é muito necessária. Mas trazendo também para o contexto educacional, mais uma vez, no contexto escolar, o ODS 4, que é educação de qualidade, ele é naturalmente um dos mais prioritários e importantes. Então, o ODS 4, ele abrange não apenas o acesso à nossa educação, ao impacto, mas na qualidade do ensino. Então, o que nós estamos hoje promovendo é o que vai trazer impacto para o futuro, né? E quando a gente fala também de qualidade de ensino, a gente está trazendo as habilidades que são relevantes para a gente lidar com essas situações, olhando para o planeta, olhando para as pessoas, olhando para todo o nosso ecossistema. Então, as questões como desigualdade de oportunidade, inclusão dos estudantes com necessidades especiais, o acesso a materiais, a tecnologia, essa acessibilidade, tudo isso que a gente foi discutindo durante o programa, é muito necessário nós olharmos como trabalhar não somente a sensibilização, não somente a compreensão das necessidades, né, de todos os objetivos, mas como colocar isso em prática. Então, se eu for trazer dentro do contexto dos 17 ODS, todos eles têm o seu grau de relevância e importância. Mas, neste momento, a gente tem uma urgência que é da mudança climática, né? E outro ponto que eu acho que é muito importante a gente trazer nessa relevância é dar autonomia. Então, se a gente está falando aqui agora, né, qual é o ODS mais importante, é dentro do contexto da comunidade escolar. Tem um ponto que eu acho muito importante, já que essa pergunta ela é extremamente relevante, se a gente for analisar sobre não somente o que é mais necessário a nível global, mas quando a gente olha numa gestão social e quando a gente traz um pensamento e um olhar para o desenvolvimento local, determinadas comunidades vão necessariamente pedir um olhar mais atento para o seu local ali. Então, vai ter comunidade que um ODS ele vai ser sempre prioritário. Então, vai ter outra comunidade escolar que vai ser, por exemplo, um outro tipo de ODS. Sempre a gente tem que trabalhar o contexto, né? Então, é nesse sentido que eu gostaria muito que a gente tivesse esse olhar de consultar e fazer sempre pesquisa. Quando a gente fala, e aí mais uma vez, isso foi dito bastante durante o curso, sobre comunidade escolar, é importante trazer toda a comunidade para a gente ouvir, né? A gestão social, ela se faz dentro do campo, ouvindo os participantes, ouvindo as necessidades das pessoas, e a partir dali a gente pode co-construir os projetos, a gente pode participar, não somente os alunos, mas todo mundo que faz parte. Então, é muito nesse sentido. Espero que eu tenha respondido bem, mas é isso, olhar para o global, qual é a necessidade global, então a gente está falando aí de mudança climática,
mas também olhar para o local, trazer esse contexto, e a gente só consegue avaliar isso a partir do momento que a gente tem um olhar aproximado, uma escuta ativa, ouvindo todos os participantes que vivem dentro da comunidade. Tem mais alguma outra pergunta? Bom, sobre os critérios que serão usados para avaliar qual projeto tem mais. Quais critérios serão usados para avaliar qual projeto tem mais impacto? Eu vou apresentar para vocês aqui, já que essa pergunta ela é recorrente, muitas pessoas têm perguntado, né? Porque como avaliar se um projeto é melhor do que o outro, por exemplo? Nós temos critérios que são eliminatórios, que são critérios quantitativos, e eu vou apresentar para vocês. Mas nós temos também os critérios que são qualitativos. Esses critérios, eles vão variar conforme cada projeto, a avaliação de cada projeto, mas nós temos que observar no montante o impacto que vai ser gerado. Então, cada projeto que o professor vai executar em sala de aula, a gente tem que trazer não somente a qualidade, mas trazer também qual o impacto que ele vai gerar, como ele vai se desdobrar. Eu vou apresentar aqui para vocês, primeiramente, como vocês, se vocês não tiveram acesso ao documento que apresenta todos os critérios, eu vou colocar aqui, vou apresentar aqui para vocês. A gente tem a plataforma do programa, que chama Global Goals Educa. Trazendo aqui só um segundinho. Dentro da plataforma aqui, Global Goals Educa, eu vou até colocar aqui para vocês, digitando para vocês verem. Vocês estão assistindo aí na tela? Ok. Dentro do Global Goals, vocês vão transitar aqui no menu suspenso, esse menu superior, que é premiação. Dentro da premiação, vocês podem descer aqui. Nós temos critérios, FAQ, que são as perguntas, e como submeter. Esse é um outro ponto que eu vou apresentar para vocês. Quando vocês clicam aqui em critérios, tem o documento apresentando o que é o programa Global Goals Educa, trazendo para vocês a importância sobre a premiação, né? Os 10 professores vencedores que vão ser agraciados. E embaixo, quais são os critérios? Então, a gente tem 2 critérios aí relevantes, né? Os primeiros, que são os pré-requisitos eliminatórios, ele é mais na parte documental. Então, nós temos nessa primeira etapa que seguir, porque é eliminatório. Então, se vocês não seguem esses pré-requisitos, vocês não passam para a segunda etapa, que é a etapa qualitativa, que tem uma relevância muito maior. Então, na primeira etapa, né, vocês, a partir do momento que vocês finalizaram aqui o curso, e aí vocês vão aplicar o projeto, é importante ter toda essa documentação desde o princípio até o fim, porque eles vão ter que ser submetidos. Então, é importante, antes de tudo, saber que o professor ele precisa estar cadastrado na rede pública de ensino. Esse é um processo necessário, é uma exigência, porque a não comprovação do status ativo de que o professor ele está na rede de ensino público, ele pode ser desclassificado automaticamente. Então, esse é um ponto muito importante, né? Porque tem professores que estão participando pela rede, através da plataforma do governo, e tem professores que estão participando diretamente da plataforma Global Goals Educa. Então, é muito importante ter isso como um critério bem claro. E vai ter que produzir um vídeo, que é o vídeo explicativo do projeto, apresentando tudo o que aconteceu, como que o professor ele identificou quais eram as problemáticas, quais os objetivos, como ele participou, contextualizar o projeto, apresentar a metodologia conforme foi apresentado e orientado dentro do nosso curso, apresentar na prática qual ODS definido e como ele foi aplicado,
tem um critério de inovação e criatividade muito necessário. Esse ponto vai ser muito avaliado, tanto nesse quantitativo, que é eliminatório, na hora de avaliar no qualitativo, inovação e criatividade tem um peso grande, e as considerações finais, e trazer essa evidência dessa aplicação dos ODS. Então, é muito importante apresentar nos projetos, concretamente, como o professor incorporou os ODS na prática pedagógica, e trazer exemplos também. É muito necessário ficar atento, né, às cartas de autorização de uso de imagem, não somente dos professores, mas todos os envolvidos, então, alunos, participantes que vão estar no projeto, é importante, e aqui mesmo dentro dessa carta, dentro dos critérios, tem um modelo, tem uma minuta aqui, um modelo de como você pode seguir a carta de autorização de uso de imagem, é só vocês clicarem aqui, dá para baixar, preencher e submeter junto. E aí, nós vamos entrar nos critérios de seleção dos ganhadores com uma avaliação qualitativa. Olhando, a partir do momento que a banca fizer essa pré-seleção e todos os professores estiverem aptos, a gente passa para a relevância do projeto. Então, como definir se um projeto é melhor do que o outro? Como eu disse no início, o grande critério avaliativo e qualitativo é sobre a relação dos ODS, como eles estão sendo introduzidos, como vocês conseguiram encadear. Quanto mais ODS vocês conseguem encadear, o que significa isso? Você trabalhar não apenas um ODS isolado, saber trabalhar vários ODSs, porque a gente sabe, foi falado bastante, que um ODS impacta no outro, então ter esse olhar de como vocês estão trabalhando, entender também e compreender, se possível, isso já é uma dica que eu dou para vocês, e eu falei um pouco durante a exposição das aulas, mas compreender quais são as metas que este ODS, que você, professor, está trabalhando, qual meta você está atendendo, qual meta você está atingindo. É importante também trazer isso, porque isso faz com que a gente consiga realmente cumprir e atender a essa demanda, né? Então, dentro dessa relevância, é importante trazer essa clareza da comunicação e transmitir esse impacto do projeto. E o impacto, ele é importante também trazer uma explicação, uma exposição e uma evidência de que o impacto ele não está sendo somente quantitativo, mas também qualitativo, ou seja, qual o nível de transformação que este projeto está impactando na vida dos alunos e do contexto todo da comunidade escolar. Sempre lembrando que a gente traz os ODS para o contexto de toda a comunidade. Inovação e criatividade, então, essa presença dos elementos inovadores para a implementação do projeto, uma vez que estes projetos são projetos de inovação social, então é importante apresentar não somente a criatividade do professor na abordagem dos ODS, mas como esse professor conseguiu impactar a criatividade dos alunos. E a evidência da aplicação. Então, durante a avaliação do projeto, é importante ver como funcionou a aplicação prática, né? Como que o projeto realmente foi implementado. E aí a gente tem a inscrição na formação e a submissão dos projetos dentro da própria plataforma. Acredito que todos vocês já estão aí empenhados, né, já com toda certeza, já pensando e trabalhando nas suas práticas pedagógicas, e é importante ir documentando cada etapa do projeto, sendo documentado, se possível, fazendo registros. Hoje a gente tem aí a capacidade multimídia, então registros de vídeo, depoimentos, tudo isso vai ajudar na hora de construir o projeto final para submissão. Mais alguma pergunta? Então, nós consideramos as mudanças qualitativas mais importantes. Os números e engajamento, eles são também, obviamente, mas dentro aqui da própria proposta que vocês viram dos critérios, né, nós temos
o ponto principal, que é o do impacto. Então, a avaliação do impacto, dentro dessa abordagem também metodológica que vocês vão trabalhar, é importante compreender qual vai ser a transformação. Então, dentro da gestão social, dentro do projeto de inovação social que a gente está propondo aqui, o trabalho de impacto, de transformação, de mudança e realmente, né, de aplicabilidade dos ODS é mais importante. Agora, tem todo o critério quantitativo, que é o número de alunos que vão ser diretamente impactados. E aí, com evidências, obviamente, fotográficas, isso é muito importante, isso está dentro dos critérios que comprova a execução do projeto. Então, os alunos também, que têm os seus registros acadêmicos, que foram impactados, eles precisam, isso aí vai ter que ser, esses resultados têm que ser informados também, porque ele pode acarretar na desclassificação, mas nós temos um impacto quantitativo de números, de quantas pessoas foram atingidas, quantos alunos foram atingidos, se possível da própria comunidade escolar, mas o mais importante dentro do critério é quantos alunos foram impactados. Esse é um critério de impacto quantitativo. Agora, o mais relevante é a qualidade, né? Então, assim, tanto um quanto o outro, não tem um que é melhor do que o outro, tanto o impacto quantitativo, mas, como eu disse, a transformação e o que vai gerar, qual história a gente pode contar depois que o projeto foi aplicado, é o que tem um grau de relevância muito grande, né, dentro dos projetos de inovação. Outro ponto que eu acho importante aqui trazer para vocês também é que quando a gente fala, gente, sobre transformação, impacto de desenvolvimento sustentável em comunidades, muitas vezes a gente pode chegar querendo trazer os projetos com as ideias que nós temos, que a gente vai tendo aquelas evidências ali e insights das necessidades que a gente enxerga e que a gente olha e aí a gente quer apresentar para os alunos. Mas é muito importante enfatizar aqui neste momento que na hora de executar o projeto, de começar a criar o projeto antes mesmo da execução, o trabalho, e existe esse conceito, e esse conceito foi falado durante a exposição das aulas, que é de ouvir, né, o trabalho de ouvir, da escuta ativa, ele é o que vai trazer realmente o sucesso, ele que vai trazer a efetividade para o que a gente quer e deseja enquanto inovadores aí sociais e que a gente vai impactar esses alunos. E o que significa isso? Quando a gente traz uma ideia de transformação que vem de cima para baixo, a gente tira a oportunidade de ouvir de fato a necessidade dos alunos. Eu vou trazer como um exemplo aqui para vocês, um exemplo prático, um determinado projeto que eu participei de desenvolvimento sustentável e desenvolvimento local dentro de uma comunidade escolar. Nós tínhamos uma ideia de fazer um projeto de horta comunitária dentro de uma comunidade. E nós conseguimos, com a prefeitura, um espaço que foi cedido da prefeitura para a gente construir essa horta comunitária. E o primeiro movimento que foi feito com todos os envolvidos, os professores e os participantes locais, os moradores dessa comunidade, era começar a trabalhar a permacultura, desenvolver um projeto para a gente implementar de fato ali essa horta. E foi identificado durante as escutas que não era necessário fazer em primeiro momento o trabalho de planejamento com a permacultura. Naquela comunidade que precisava muito de olhar para a segurança do local, que tinha um índice de tráfico de drogas muito grande dentro dessa comunidade, foi compreendido que o mais necessário era criar uma cerca naquele espaço. E era algo que a gente, que vem de fora, né, não participa da comunidade, de fato, vive dentro da comunidade, muitas vezes a gente não sabe qual é a necessidade que o local vive. Então, esse exemplo é um exemplo prático que muitas vezes a gente acredita que um determinado projeto é o que vai gerar impacto. E quando a gente vai escutar, a gente começa a ver novas nuances, a gente começa a ouvir e ver outras realidades. Esse conceito é aquele que foi falado durante o curso, que é o conceito endógeno emancipatório,
que significa a gente precisa ouvir de dentro para fora. Todo o trabalho de inovação social, de gestão social, ele vem de dentro para fora. Nós precisamos muito ouvir o local. Então, nesse caso, por exemplo, a gente ficou muito surpreso, né? Como que a gente vai trabalhar numa horta comunitária e ter cerca? Né? Se é uma horta comunitária, teoricamente ela deveria ser aberta, deveria ser participativa ali, mas a gente foi entendendo as necessidades que o local passava ali por processos ali que era muito delicados. E foi muito interessante essa experiência da gente compreender que é isso. Quando a gente olha para o local e para a cultura, a gente entende que tudo que é necessário emerge do local. Então, eu estou trazendo isso para vocês porque quando a gente pensa em impacto, é impacto que vai gerar uma resposta à necessidade, onde a gente vai conseguir também atender, muitas vezes, quando a gente olha para esses projetos, é a causa raiz, né? Então, se a gente está falando aí de cenários de comunidades rurais, a gente tem uma demanda, a gente tem uma necessidade. Se a gente está falando de comunidades urbanas, são outras. E isso responde àquela primeira pergunta, né? Qual ODS é mais necessário? Depende do local. Neste momento, olhando para o global, nós temos necessidades que todo o planeta, todo o ecossistema está atravessando, que é sobre as mudanças climáticas. Mas determinados locais a gente vai ter outras abordagens. Mais alguma pergunta, gente? Existe algum formato ou plataforma específica que devemos usar? Bom, vou ter que trazer duas respostas para vocês aqui, porque a gente está falando de duas plataformas. Duas plataformas para você, professor, que está participando do projeto através do governo, através da Secretaria de Educação. Tem secretarias, porque nós estamos trabalhando com alguns estados, não apenas um. Esse projeto é um projeto extremamente grande, a gente está atendendo, é o maior projeto de formação de educadores da América Latina, então vários governos estão participando, e determinados governos têm a sua própria plataforma para submeter o projeto, mas nós temos a plataforma que é para submissão final dos projetos, onde vocês fizeram a inscrição e que te trouxeram até aqui, é a plataforma do governo. E tem outros caminhos que é a plataforma do Global Goals Educa, que é esse que eu quero apresentar para vocês. Dentro do Global Goals Educa é onde vocês vão submeter o projeto para a premiação. Tenho como apresentar para vocês aqui, só um segundinho. Então, mais uma vez, vocês precisam ter aí bem em mente qual é a plataforma globalgoalseduca.com.br, que é a plataforma do nosso programa. Dentro aqui do menu superior, nós temos premiação. Dentro da premiação, vocês vão entrar aqui no menu premiação e pode rolar a tela abaixo, bem perto onde tem aqueles critérios que eu apresentei um pouco antes. Vocês vão ver aqui que tem o menu. Nós temos aqui uma seção que é submeter o projeto. Quando vocês clicarem aqui em submeter o projeto, vocês vão acessar um formulário. Esse formulário, ele é extremamente importante. Ele faz parte dos critérios para que vocês consigam realmente apresentar, principalmente aquela primeira etapa que classifica ou desclassifica o seu projeto. Esse formulário, nós temos até o dia 30 de maio para fazer o cadastro. Então, do dia 1º de abril de 2025 até o dia 30 de maio de 2025 é o período de submissão. Vocês têm este e-mail aqui, que é o operacional6@ntix.com.br, onde vocês, se vocês tiverem alguma dúvida posterior às aulas expositivas aqui, vocês podem escrever, que todas as dúvidas serão solucionadas, serão respondidas por e-mail. Então, neste formulário, vocês precisam, aqui também novamente, ó, dentro do formulário tem os critérios se vocês tiverem alguma dúvida.
Dentro do formulário, vocês precisam preencher todos os campos, nome, matrícula, a matrícula é muito importante, os e-mails, telefone, contato. O nome da instituição que você participa, qual o nome da escola, o número de alunos impactados. Então, você vai colocar o número total de alunos que você aplicou no projeto e a etapa de educação que você trabalha, se é um ensino infantil, fundamental ou médio. E aí vocês podem apresentar se é do fundamental, se é anos iniciais ou anos finais. Se for outros, porque tem professores que não estão participando, que faz parte de rede pública, mas tem outros professores que vão participar. Aliás, peço até desculpas. Aqui a gente só vai submeter quem for professor da rede pública, tá? Então, os professores que são da rede privada, que estão participando pela própria plataforma do Global Goals, não dá para submeter o projeto, é um critério que seja cadastrado na rede pública. Então, é importante apresentar atividade aplicada. Quais ODS os seus projetos fazem parte? Então, aqui é importante enquadrar todos os ODS. Então, se vocês trabalham com um ODS, quanto mais ODS vocês estiverem trazendo dentro do projeto, esse é um critério que vai ter um peso de relevância, porque vocês estão impactando um desdobramento, né? Tem um encadeamento aí das atividades. E aqui são as sessões que vão comprovar. Então, fotos do projeto, vocês podem fazer o registro de momentos, né, da aplicação, desde o momento de concepção, da criação, da execução, da entrega, como que está sendo impactado. Então, anexar fotos do momento de realização, conforme está escrito nos critérios. E aqui é o campo onde vocês vão colocar, anexar o vídeo do projeto, conforme os critérios. Né? Mais uma vez, os critérios apresentam lá cada etapa para a produção do vídeo. Então, tem dentro dos critérios, inclusive, quantos minutos vocês podem usar para introdução, para apresentar a exposição, contar sobre o projeto. É importante vocês lerem criteriosamente ali, olhar de forma atenta quais são esses critérios. E aqui as cartas de autorização do uso de imagem, que dentro dos critérios tem lá, eu apresentei para vocês, que vocês podem baixar aquela carta, né, que é um exemplo ali que para vocês utilizarem, principalmente quando é menor, vocês precisam da autorização dos responsáveis, que vão se envolver ali, que vão participar do vídeo. Então, vocês adicionam aqui o arquivo. E, por fim, o campo para anexar o projeto, que foi criado no formato PDF. E o projeto, ele deve seguir as metodologias, né, apresentadas aí dentro do nosso programa. Nós temos alguns caminhos e vocês precisam descrever como foi o projeto, como foi o envolvimento, trazer toda essa exposição, não apenas em vídeo, mas no arquivo que vai ser gerado em PDF para ser submetido. Bom, se tiver mais alguma pergunta, vai ser muito legal. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu acredito que neste momento, né, nós estamos aí já finalizando e eu creio que todo o projeto de inovação social, principalmente dos ODS, a gente sabe que os impactos gerados, eles não são imediatos, mas o pouco que a gente já começa a movimentar, é possível ver, é possível perceber que há uma transformação, né? Somente da gente conhecer os ODS, saber das suas necessidades, pensar que nós estamos no ano de 2024 para 2025, e neste ano agora de 2025, nós temos apenas 5 anos até chegar na grande, no nosso grande objetivo, na nossa grande meta, que é 2030. Então, quando a gente enxerga, né, a nossa capacidade de impactar, e neste projeto que é tão ousado, a gente está falando aí do maior programa de capacitação de educadores da América Latina, e a gente está tendo essa oportunidade. Eu acredito que toda essa semente que a gente está plantando, ela vai ser
muito gerada, né? A gente vai ter projetos geradores e projetos que vão ser multiplicados. Quando a gente planta uma semente, principalmente na criança, no jovem, nos meninos e meninas, nós sabemos que, de fato, quando eles participam, quando eles enxergam que eles fazem parte não somente de todo o ecossistema, mas eles fazem parte da solução, né? Isso é muito impactante e é isso que nos motiva a estarmos aqui. Tem mais alguma pergunta, gente? Mais alguma pergunta? Bom, não tendo pergunta, eu queria trazer para a gente ir finalizando, então, sobre como nós devemos olhar para essa agenda de forma integrada na nossa vida pessoal, olhando para todas essas questões, né, que é o tripé que a gente falou tanto do desenvolvimento social, o tripé das questões ambientais, sociais e econômicas. Quando a gente observar agora cada situação que a gente vive, tanto na questão ambiental, quanto social, quanto econômica, a gente vai conseguir agora ampliar todas as nossas possibilidades de olhar para os ODS. Lembrando também que a gente tem como premissa sensibilizar e trabalhar no nível de consciência. Quando a gente trabalha no nível de consciência, a gente consegue gerar impacto. Muitas vezes a gente acha que o problema não é nosso. E, de fato, é um processo que a gente vive de forma complexa, né? Nós estamos todos tecidos juntos. A complexidade é isso. Mas dentro dessa complexidade, quando a gente olha para esse teor da complexidade, toda complexidade que parece que tem uma desordem, que a gente está dentro do caos, essa é a teoria da complexidade, a gente pode olhar para a ordem que existe dentro dessa complexidade, dentro desse caos. Então, o meu olhar para tudo isso que a gente está vendo, todos esses desafios, que muitas vezes amedronta quando a gente olha para as metas, a gente está em 2015, 2025 até 2030, muita coisa que a gente precisa percorrer, é muito importante a gente celebrar muito também do que já foi feito. E celebrar também que a gente está chegando aqui no final desse curso com muitos recursos. Né, todo projeto, e vocês vão ver aí a professora Lisandra Barbuto, ela fala muito sobre a importância do celebrar. Então, a etapa da criação, ela é necessária, a etapa da execução, principalmente, porque se a gente só tem uma ideia sem a execução, essa ideia ela fica só no campo aí abstrato. E a partir do momento que a gente entra em execução, que a gente consegue de fato trazer os ODS para a prática pedagógica e a gente consegue olhar para todas as disciplinas pensando nos ODS, a gente vai sempre introduzir algo. A gente vai sempre ter um olhar de consciência diferente na nossa proposta. E a partir do momento que a gente tem feito, que a gente faz isso, a gente está contribuindo com pequenas ações. E não são pequenas, né? O pequeno, ele tem impacto dentro do grande, do muito. Se cada professor tiver a disponibilidade que vocês estão aqui tendo de participar da formação, de trabalhar nessa execução, eu gosto muito de trazer que todo o trabalho externo, ele começa no nosso interno. Então, tudo isso que vocês fizeram de chegar aqui, eu quero agradecer imensamente a disponibilidade e eu sabendo, né, do esforço que o professor tem, não somente da demanda dentro de sala de aula, fora de aula, e ainda passar por um processo de formação, não é sobre uma formação apenas de professor, não é apenas uma formação que vai para o seu currículo, é uma formação para a vida. A gente precisa compreender os ODS e compreender o desenvolvimento sustentável para além da nossa capacidade técnica do nosso currículo enquanto professor e professora. Nós temos que trazer isso, como eu disse lá no início da formação, como um impacto de transformação que a gente pode gerar em vidas, né? E eu gosto muito de humanizar a nossa proposta, porque no fim das contas nós somos seres humanos e por trás da atividade professor, por trás da atividade professora,
a gente saber que trabalhar os ODS é trabalhar o nosso autoconhecimento, é trabalhar o nosso autodesenvolvimento, é trabalhar no impacto de vidas, é trabalhar no impacto do planeta, é a gente poder entender que os ODS ele traz a premissa, né, da gente ser realmente papel, a gente ser realmente catalisador de toda a transformação. Então, só para a gente ir finalizando, né, o que, que seria esse agente de inovação que nós professores somos, é olhar para as responsabilidades. E lembrando que o futuro, que já está aqui presente, né, ele exige esse pensamento crítico, esse olhar empático, né? A gente estimular os alunos a questionar, a refletir, a buscar solução criativa para esses desafios, faz com que esse aluno ele se forme com um olhar muito mais menos tecnicista, mecanicista, mas um olhar humano, que é o mais importante. Quando a gente incorpora toda essa prática pedagógica de forma inovadora, né, já dizia aí os pais da pedagogia, a gente trabalhar aí as metodologias de forma presente no dia a dia, né, como aprendizado e de forma baseada em projetos, como é o que vocês estão propondo, como a gente está propondo para vocês e como vocês vão propor para todos os alunos, quer seja de forma gamificada, com as oficinas interativas que vocês vão ter para aproximar os ODS da realidade estudantil. Isso tudo faz com que vocês sejam professores inovadores que vão impactar o futuro, que já começou. Outro ponto que eu acho que é muito importante a gente, como agentes de inovação, é estar sempre à frente de fomentar a ação, não é ficar só no mundo das ideias, do questionamento, do pensamento crítico, mas é importante que não somente o professor, mas toda a escola, toda a comunidade escolar, ela possa trazer campanhas de sensibilização, trazer os projetos sociais, levar os alunos para o campo para poder conseguir compreender e participar, né, conectar a escola à realidade deste mundo e dessas necessidades que são os ODS. E quando a gente está nesse papel engajador, a gente é um exemplo de liderança transformadora. Professor é líder, então a liderança transformadora ela é uma necessidade nesse novo paradigma. Nós falamos muito durante as aulas que a gente está vivendo um movimento de mudança de paradigmas. A gente está saindo de um pensamento linear, de um pensamento escasso, de um pensamento que vem das eras industriais linearizadas para um pensamento complexo, ultra conectado, exponencial. Então, quando a gente trabalha de forma interdisciplinar, como nós falamos durante o curso, a interação das disciplinas, a gente poder realmente trazer para o contexto, mostrando a transversalidade dos ODS, como isso pode ser abordado em cada matéria, cada disciplina, e no dia a dia, no cotidiano, eu gosto de dizer, nas miudezas cotidianas, isso faz com que a gente vai realmente trabalhando, o ninguém fica de fora. Então, aquilo que a gente impacta no aluno, a gente está impactando na comunidade escolar, a gente está impactando nas famílias, e a gente está trazendo realmente uma educação de qualidade. Isso é educação de qualidade. A educação de qualidade é aquela que a gente vai impactar, que a gente vai transformar, que a gente vai preparar uma geração de cidadãos completamente conscientes, de cidadãos que são também responsáveis por si e pelo outro, de forma engajada, né? E a gente ir distribuindo toda essa responsabilidade, não somente do professor. Bom, eu acredito que dentro da minha exposição aí, da sensibilização, da introdução do que são os ODS, eu não vou me estender aqui de falar novamente dos ODS, porque isso já foi dito durante o curso, mas o que eu quero recomendar para vocês é estejam atentos às notícias, né? A gente teve aí a semana que discutiu muito sobre o clima, todos os dias as plataformas que trabalham com os ODS estão aí pautando quais são as metas, como a gente está alcançando ou não, quais são as possibilidades que a gente tem de trabalhar. É importante a gente ter esse pensamento crítico, participativo, curioso, para a gente entender, compreender, pesquisar e participar efetivamente. Né? Existem muitas plataformas dentro da ONU, né, que faz todo esse engajamento, que reúne os países signatários, os países que participam dos seus planos de governo para introduzir
os ODS nas práticas, está sempre nos atualizando. Então, vocês podem sempre estar acompanhando aí todo o movimento e como a gente pode cada vez mais ampliar as nossas práticas. Então é isso. Eu acredito que eu tenha um pouquinho impactado, compartilhado com vocês a partir da minha própria experiência, mas também quero me deixar à disposição. Eu estou disponível quando vocês precisarem também, eu como professora, eu como profissional, a NTICS, que é a executora do projeto, ela tem os profissionais ali também engajados para poder apoiá-los, e dentro do programa, dentro da plataforma globalgoalseduca.com.br, vocês têm acessos para falar com a gente e tirar qualquer dúvida ao longo do tempo, né? Não somente durante o período de execução, mas sempre que tiver dúvidas, sempre que precisar de materiais, vocês podem entrar em contato conosco, que vai ser um prazer a gente poder ajudá-los, tá? Então vamos encerrando aqui. Se tiverem mais algumas dúvidas, a gente pode deixar então esse canal em aberto. Podemos. Aí, chegou mais uma pergunta. Pode ser enviado mais de um projeto por escola? Sim, o projeto ele é enviado por professor, o cadastro ele é para os professores, então vai ser dentro do registro de professor, as escolas podem submeter, então não é pela escola, a gente está avaliando os projetos que são cadastrados por professor, trazendo esse impacto do professor com seus alunos. Então, sim, as escolas elas podem submeter mais de um projeto. Tem mais alguma outra dúvida? Bom, não tem mais perguntas, então vamos ficando por aqui. Mais uma vez, me coloco disponível, muito agradecida, muito feliz, porque o mais importante é a atenção de vocês e, né, vocês terem tomado esse tempo aí para estarmos juntos hoje. Então, já fico aqui, já despeço de vocês, fico feliz que a gente chegou nesse momento e também, ao mesmo tempo, vou sentir saudades desse momento tão especial, né, desse programa tão incrível. Um grande abraço para cada um, para cada uma de vocês.